me formei em 1959, depois de formado fui trabalhar na indústria. Era professor da UFRJ, mas professor em tempo parcial. Naquela época a gente dava os cursos e voltava para o escritório para trabalhar, não é? Fui fazer um curso na Alemanha, mas um curso cuja intenção principal era me aperfeiçoar tecnicamente. Não tinha nenhuma intenção em pesquisa, mestrado, doutorado, porque isso estava fora do contexto universitário, pelo menos nas engenharias. Em 1966, eu soube, através do professor Sidney Santos, de que a PUC tinha cursos de pós-graduação que ofereciam, então, posições para professores de tempo integral. E eu me transferi para a PUC porque aquilo sempre foi uma paixão para mim, a docência e pesquisa. Quer dizer, bom, existe hoje no Brasil um lugar como esse. Não sabia da COP, mas continuei dar curso na Escola de Engenharia, Resistência dos Materiais. No fim de 66, eu soube que existia dentro da UFRJ, da própria universidade, alguma coisa semelhante. Aí eu vim procurar a COP. E a COP não estava aqui no fundão, ela estava na Praia Vermelha ainda. E fui apresentado ao professor Coimbra, o próprio professor Sidney, que me levou para a PUC e disse, não, na UFRJ também tem. Ele era daqui, eu acho que tinha uma certa preferência que eu viesse para cá. A coisa extraordinária é que a admissão da COP não tinha prova escrita, não tinha prova oral, não tinha defesa de tese, era uma conversa com o professor Coimbra. E depois de uma meia hora de conversa, 45 minutos, eu estava naquela ansiedade, o que vai acontecer, e ele me disse, está contratado. Eu fiquei um pouco curioso, mas como é que... É o meu currículo? Não, o seu currículo é bom, é o branco do olho. Mas o que é o branco do olho? A gente sabe, quem tem paixão pela universidade, essa é a coisa fantástica. Então, em 1966, 67, eu ingressei na COP. Então, falando um pouquinho agora da estratégia do Coimbra. O Coimbra, primeiro, era uma pessoa de uma extraordinária intuição. Segundo, uma pessoa de um ideal que é extraordinário. Ele não queria a COP para o UFRJ, ele queria a COP para o Brasil. Então, o Coimbra era isso, formar para o Brasil, estabelecer um centro onde haja, de fato, pesquisa, contribuição ao conhecimento e um impacto na indústria. Ele sempre teve essa preocupação de não basta a universidade, o Brasil tem que crescer. E a Petrobras foi um dos primeiros alvos, porque estava aqui pertinho do campus. Tinha livre docência e o Coimbra me dizia, não, você não precisa fazer doutorado nenhum. Eu disse, não, Coimbra, mas eu quero ter uma experiência no exterior, porque é mais, a gente conhece como é que são os outros lugares, como é que é o compromisso dos outros professores, das universidades, etc. E ele ia lá. Ele visitava todos os estudantes que estavam no exterior, falava não só com os estudantes, mas com os orientadores. Eu suspeito que era o seguinte, a conversa do Coimbra com os orientadores, não quero que o senhor prenda esse estudante aqui, o Brasil precisa deles. Mas, antes de ir para o exterior, eu quero fazer um comentário que eu acho extremamente importante para a COP. Eu entrei para fundar o programa de engenharia civil, que não existia ainda. Então, era praticamente eu sozinho. O Coimbra me recomendou o professor Medina para a área de solos, que é uma pessoa excepcional e de um caráter, uma gentileza que rara se encontrar. Havia no Brasil um pesquisador que era, de fato, top no setor de estruturas, principalmente de estrutura de concreto armado e protendido também, mas não era professor universitário. Ele dava uns cursos, quando convidado na antiga Escola de Engenharia da Universidade do Brasil, onde eu me formei. Mas trabalhava no INT, Instituto Nacional de Tecnologia, muito orientado para desenvolvimento tecnológico, pesquisa tecnológica.
E aí eu disse, bom, o professor Lobo Carneiro tem que vir para a COP. Bom, vários professores da Escola de Engenharia disseram, você ficou louco, ele jamais virá para a universidade. Disse, bom, não custa tentar, não é? Então, eu me lembro muito bem, fui no Instituto Nacional de Tecnologia falar com o professor Lobo Carneiro, levei o catálogo da COP de 1967 para ele, deixei na mesa dele, ele não disse nem que sim, nem que não. Ele disse, eu vou pensar, depois eu entro em contato. Passou-se assim, o que, não em 2 semanas, 3 semanas, ele telefonou e eu fui conversar com ele. Eu vou para a COP. Isso foi uma coisa extraordinária. Realmente a competência dele fez com que a COP, na Engenharia Civil, desse saltos extraordinários. Eles têm testes que são aceitos internacionalmente, um teste de tração em concreto, e também estabeleceu um link, um laço muito importante com a Petrobras, que naquela época estava começando a explorar petróleo, né, em águas profundas, quer dizer, um pouco profundas, não é tanto quanto hoje, mas precisava de novas tecnologias. E o Lobo Carneiro sempre foi um grande defensor da Petrobras. Tivemos muitos problemas no momento em que o Coimbra saiu, porque quase todo o departamento foi embora, né? Foi o que mais sofreu, mas conseguimos recuperar. E nessa época eu iniciei, primeiro com o Renato Cota, o professor Renato Cota, que foi, né, ver o departamento, ele era mocinho ainda é, né? E começou então a trazer para dentro da mecânica, não é, um vigor extraordinário na área de transferência de massa, calor, mecânica de fluidos, né? Que era uma coisa que tinha sido esvaziada. E depois dele vieram outros, né? Um dos que veio logo a seguir foi o professor Átila. É uma pessoa de extrema competência, uma dedicação enorme, uma vontade e determinação de fazer o Brasil desenvolver, né? E isso fez um líder nessa área de mecânica de fluidos, principalmente contribuindo para a universidade, construindo esse laboratório e um outro que vai sair daqui, com recursos praticamente nulos da universidade, quer dizer, a partir essencialmente de recursos do setor industrial. E a contribuição que ele tem feito para o Brasil, não é? Primeiro aqui na UFRJ, né, e junto com a Petrobras, depois foi o Brasil, também é uma coisa extraordinária, né? E já está dando frutos, né? Nós temos uma professora aqui desse laboratório, a professora Juliana, que é membro da Academia Brasileira de Ciências, uma jovenzinha, né, que ele empurrou para cima, ele estimulou e ela conseguiu, né, ir para diante. Então, é esse entusiasmo, essa vontade de manter a qualidade da pesquisa, né, rigor na pesquisa, ser convincente para com o setor industrial, dizer, olha, vocês financiam que vai dar certo. Não é? E o Átila tem essa disposição e esse modo de ser. Né? A gente não pode dizer não ao Átila porque ele acaba dizendo, se ele está de acordo, então é não também. Se não está, a gente acaba se convencendo que é sim. Então, esse laboratório é um exemplo. Não é? É um exemplo não só de ponta, das pesquisas de ponta que estão sendo feitas aqui, não é? De equipamentos. Isso é um laboratório do primeiro mundo. As pessoas que vêm aqui de outros países, não é? Elas dizem, bom, mas isso aqui é um laboratório que eu queria ter na minha universidade. De modo que eu diria o seguinte, isto é aquilo que o Coimbra queria que a COP se projetasse. Era isso. Eu acho que a COP cresceu, né? É um outro mundo, quer dizer, não pode ser organizada nem administrada como no passado, mas eu acho que ela tem que manter o grande ideal do seu fundador. E eu diria que são, entre outras coisas, né? Primeiro, os professores da COP têm que ser apaixonados. Né? Segundo, tem que ter coragem.
coragem para ousar, né? Existe uma palavra do Bernard Shaw, que eu costumo sempre citar, principalmente em certos fóruns, né? Ele diz o seguinte: o mundo é feito de duas categorias de pessoas. Existem as pessoas que se adaptam à realidade em que vivem. Essas são as pessoas sensatas. Existem outro tipo de pessoas que tentam fazer com que a realidade se adapte aos seus pensamentos. Esses são os insensatos. Mas o progresso só depende dos insensatos. Quer dizer, na medida em que a gente vai na maré, na esteira, você não muda nada. Alguém numa hora tem que dizer, não, pode ser diferente. E o Coimbra fez isso. Não, pode ser diferente. Eu acho que a COP tem que continuar dizendo isso. Então, eu fico muito feliz de estar participando aqui na comemoração desse evento, né, de fundação oficial, ou abertura oficial desse laboratório, né? Se eu fosse mais jovem, eu estaria aqui fazendo meu doutorado. Muito obrigado.